vamos começar mais uma aula de matemática, hoje falando um pouco sobre medida de comprimento. Entre as medidas de comprimento existente, que é considerada oficial no Sistema Internacional de Unidades, logo em abreviado SI, é o metro, utilizado globalmente. O significado da palavra metro vem do termo grego metron, que quer dizer medida. Essa medida ela apresenta múltiplos e submúltiplos que a gente vai ver um pouco mais à frente. Vamos um pouquinho sobre a história da medida de comprimento. Vocês estão observando aqui algumas figuras, né? Essas figuras aqui, antigamente, utilizava-se essas medidas. Antigamente era o passo, o pé, uma polegada, o palmo. Já na época dos egípcios era utilizado o cúbito, que ia do cotovelo até o dedo médio da mão, né? Logo se convencionou-se a unificar a implementada pela primeira vez na França, na época da Revolução Francesa. O governo francês fez um pedido à Academia Francesa de Ciências para que criassem um sistema de medida baseada em uma constante arbitrária. Após esse pedido, o grupo de investigadores franceses, composto de físicos, astrônomos, agrimensores, deu início a essa tarefa, definindo assim a unidade de comprimento do metro. Logo, em 1799, 22 de junho, foram depositados nos arquivos da República, em Paris, 2 protótipos de platina iridiada, que representam o metro e o quilograma. Aqui vocês estão observando esta barra de platina irídio, né, utilizada como protótipo do metro em 1889 a 1960. Logo hoje eles são, né, conservados no Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Tá ok? Vamos agora ver a questão de múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos da unidade de medida de comprimento utilizado são essas: quilômetro, simbolizado por km, hectômetro, simbolizado por hm, decâmetro, simbolizado por dan, a abreviatura. 1 quilômetro vai equivaler a 1000 metros. 1 hectômetro vai equivaler a 100 metros. 1 decâmetro vai equivaler a 10 metros. Vamos agora aqui para a questão de submúltiplos. Os submúltiplos do metro são milímetro, simbolizado por mm, né? 1 milímetro equivale a 0,01 metro. Centímetro, simbolizado pela letrinha cm, né? Logo, centímetro equivale aqui a 0,01 metro. E decímetro, que é simbolizado pela sigla dm, logo, um decímetro vai equivaler a 0,1 metro. Tá ok? Logo, vamos ver uns exemplos aqui, olhando para esses múltiplos e submúltiplos que a gente já viu. Então, por exemplo, 10 decâmetro. Vamos passar isso para metro. Então, passando para metro, sabemos que 1 decâmetro equivale a 10 metros. Logo, 10 decâmetros seria 10 vezes 10, não é? Que equivale a 100 metros. Tá ok? Agora mais outro exemplo. 2 quilômetros para metro.
quanto é que equivale 2 quilômetros para metro? Ora, já vimos que 1 quilômetro equivale, né, a 1.000 metros. Então, 2 quilômetros seria 2.000 metros. Então, significa que vamos ter o dobro, tá ok? Agora vamos para a conversão de medidas. Como é que a gente vai converter estas medidas? Observe aqui direitinho. Eu tenho uma tabelinha na qual vocês devem decorar, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Cada unidade que eu vou pulando para o sentido esquerda-direita, eu vou multiplicar por 10. Já voltando de milímetro até quilômetro, no sentido da direita para a esquerda, eu vou dividir cada unidade por 10. Vamos ver um exemplo aqui de como utilizar essa tabela de conversão. Transforme 6 centímetros para metros. Então, veja direitinho. 6 centímetros para metros. 6 centímetros. Centímetros para metros eu tenho 10 e 10. Logo eu tenho aqui 10 vezes 10, 100. Então, vou dividir 6 por 100. Ok? Então, observe, na divisão, como 6 é menor que 100, eu não posso dividir. Então, acrescento 0. Logo, 0, no quociente. Como 60 ainda é menor que 100, eu vou acrescentar outro 0. Logo, acrescento mais um 0 no quociente. Observe agora que eu tenho o numeral 600 para dividir por 100. Então, para na tabuada eu fazer 100 e chegar a 600, eu observo que 100 vezes 6 é igual a 600. Então, bate certinho aqui. 6 vezes 6, 100. 600. Subtraindo, eu tenho o resto 0. Então, a transformação segue-se pela divisão, como eu voltei de centímetro para metro. Então, 6 centímetros equivale a 0,06 metro. Então, essa é uma possibilidade. Vou mostrar para vocês uma possibilidade muito mais simples e muito mais fácil. Essa regra é a regra da tabelinha. Observem direitinho como é essa tabela. Então, vocês têm que decorar ela, né? Principalmente as unidades. E colocar em cada unidade, que eu destaquei aqui em vermelho, uma vírgula. Observe que eu sempre vou me basear pela vírgula. Essa regra aqui não vai precisar de você decorar 10 vezes 10, nem dividir, nem nada. Aqui é só deslocamento de vírgula. Então vamos ver como isso se procede. Primeiro exemplo aqui. Eu tenho 6 centímetros para passar para metros. A gente viu lá no exemplo anterior que dava 0,06 metros. Mas como eu posso chegar aqui nessa tabela? Observe. O 6 aqui, ele não tem vírgula, está invisível. Então, você vai observar que quando não tem vírgula, ele está escondido, invisível. Está aqui após o 6. Isso significa que o numeral 6 pertence à casinha do centímetro. Então, você vai colocar lá o numeral 6, certo? Ele está com a vírgula aqui, ó. Vamos parar em metros. Como eu não tenho números para preencher, eu preencho de 0. Então, 0, 0. A vírgula saiu da casa de centímetros, deixou de existir e parou em metro. Observe a vírgula de metro, fica aqui. Então, 0,06 metros. Vamos para o próximo exemplo.
eu tenho 26 metros para quilômetros. Quem é o algarismo que está na casinha de metros? Primeira coisa você tem que saber. Através da vírgula. Então, a vírgula está aqui, ó, invisível, após o 6. Então, só o 6 está na casinha de metros. Então, jogo o 6 na casinha de metro. Logo, o algarismo 2 vai para a casinha de decâmetro. E agora eu quero chegar em quilômetro. Então, é só preencher de zeros. Observe que a vírgula que saiu aqui estava em metro, parou aqui em quilômetros, olha. Então, fica 0,026 quilômetros. Então, observe que um é simples e fácil. Só deslocamento de vírgula e preencher de zeros. Exemplo 3. Observe aqui, 2,45. Quem é que está na casinha de centímetros? Quem está com a vírgula. Logo é 2. 2 está com a vírgula. Então, só ele está na casinha de centímetros. Coloco o 2 lá. E o 4 e o 5 vai para a casinha de milímetros, tá? O 5 eu não posso colocar fora da tabela. No entanto, eu deixo dentro da tabela. Não tem bronca nenhuma, tá certo? Como eu quero chegar em metros, então eu jogo aqui, né? 0 e 0. Parou na casa de metros, desce a vírgula. Então, passa a ser o numeral 0,0245 metros, ok? Aqui nesse caso, eu tenho 85,325 metros. Vamos passar para decímetro. Então, quem é que está na casinha de metros? Primeiro, você vai pegar aqui o 5 que está com a vírgula. Não esqueça, se baseie pela vírgula. Então, 5 está na casinha de metros. O 8 vou distribuir aqui na casa de decâmetro. 3 em decímetro. 2 em centímetro. 5 em milímetro. Qual é o meu pedido agora? Para decímetro. Então, ele sai de metro, olha, a vírgula, e para em decímetro. Olha que número se tornou agora. 853,25. Então, a vírgula só pulou uma casinha. Exemplo 5. 658.862 milímetros. Onde é que está a vírgula desse numeral? Como não tem aqui, ele está invisível no último algarismo. Então, só 2 vai para a casinha de milímetro. Vamos jogar o 2 aqui. Milímetro. O 6 em centímetro. O 8 em decímetro. O 5 em metro. O 6, 5 não, me desculpem. 8 de novo em metro. O 5 aqui agora em decâmetro. E o 6 em hectômetro. Ele está pedindo de milímetro para metros. Então, olha, a vírgula estava aqui em milímetro, centímetro, decímetro, parou em metro. Então, passa a ser o numeral 658,862 milímetro. Desculpa, metros. Ok? Vamos para o nosso último exemplo. A questão aqui 1, onde temos 2 primos vão à escola todos os dias, utilizando um bônus do transporte público. A parada de ônibus fica 10 metros da escola.
dos primos. Sabendo que a distância percorrida por eles dentro do ônibus é de 5 quilômetros, determine quantos metros eles andam por dia. Ora, ele está perguntando, né? 5 quilômetros passar para metro. Então, bem simples, né? Se a gente for na nossa tabelinha, o 5 está aqui na casinha de quilômetro. Olha a vírgula dele. Está aqui, olha. Então, 5 para chegar em metros, 0, 0, 0, vírgula. Então, passa a ser o numeral 5.000 metros. Ou, se você decorar, né? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, 5 vezes 1.000 vai equivaler a 5.000 metros. Ok, pessoal? Até a próxima aulinha nossa.